proporciona isso. Não, Deus Bom dia pessoal. A polícia tem olhos em todos os lugares. Valeu. Galerinha, fico feliz de saber que vocês estão se divertindo com o novo jogo e espero realmente, embora eu saiba que não vai acontecer, que vocês tenham maturidade para saber até onde vocês podem ir, quantas horas vocês podem deixar de... Se bem que assim, tu sabe, o estudo que eu sempre te cobrei é o estudo assim, de 1 hora por dia fora de sala de aula, meia hora por dia. Somando de 12 professores é possível que dê 3 horas fora da sala de aula. Né? E aí realmente, se o aluno fizesse isso, é óbvio, vira um gênio, né? Vocês devem saber disso. Alunos que têm um rendimento muito acima da média, são raros, mas são os alunos que estudam mesmo. Né? O ser humano é genial, certo? O problema é ter raça para ser genial e chegar no final da vida sem estar frustrado, sem olhar para trás e pensar, ih, fiz merda, hoje eu sou um bosta e ganho R$2.000 por mês porque eu vadiei. Hoje eu pago o mínimo do cartão de crédito porque sou burro em matemática e vadiei. Hoje meu filho me pede um GTA 2030, eu não posso dar porque eu fui vadio e joguei GTA quando meu papai podia pagar um puta de um colégio para mim estudar. Espero que isso não aconteça contigo, cara. Porque aí talvez o cara só suporte essa realidade do filho não tendo o que tu teve com droga, né, cara? Porque aí com droga o cara é como se estivesse jogando GTA. Mesmo que a vida esteja uma merda, né? Aí tem exemplos mais críticos aí de caras que tiveram uma boa vida e de repente não conseguem aguentar o tranco e se suicidam, né, cara? É bem legal. Então fica ligado, meu querido. Espero que tenha inteligência emocional para aguentar a vida moderna, assim como no GTA. Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Quantidade de movimento, conhecido nosso. Nós vamos trabalhar com essa ideia hoje de novo. Quantidade de movimento, cuidado, hein? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez com impulso. Impulso de uma força não é trabalho, cuidado, hein? Trabalho é uma grandeza escalar, é energia. Impulso é força vezes tempo. E nesse caso é uma grandeza vetorial. E nós vamos hoje trabalhar com o que a gente chama de teorema do impulso. O teorema do impulso, ele simplesmente afirma que se eu tenho um corpo com uma certa quantidade de movimento, vamos fazer genérico primeiro. O corpo tem uma quantidade de movimento inicial e esse corpo passa a receber a ação de uma força F, com o passar de um tempo. Ou seja, vai receber na verdade um impulso. Depois que esse corpo com uma certa quantidade de movimento recebeu um impulso, esse corpo agora está com uma nova quantidade de movimento. Quantidade de movimento final. O teorema do impulso ele relaciona a quantidade de movimento inicial que o corpo tinha, o impulso que ele recebeu e a quantidade de movimento final que ele vai ter após esse impulso. O teorema diz que o impulso aplicado num corpo, o impulso da força resultante aplicado num corpo é justamente a variação da quantidade de movimento. O que é variação mesmo? Final menos inicial. Quando eu faço assim de maneira genérica, né, imaginando que o corpo estava indo para lá, aí de repente recebeu um impulso nessa direção e aí a quantidade de movimento final dele foi para lá, eu estou imaginando algo espacial acontecendo, né? Fica difícil de pensar. Aqui no ensino médio, 99% dos casos o corpo está andando numa única direção, tá, galera? Ele tem uma massa lá definida, 20 quilogramas, certo? Ele tinha uma certa velocidade inicial, 10 metros por segundo. Uma força atuou nesse corpo durante 10 segundos, de tal forma que após essa força ter atuado no corpo, a velocidade dele passou para 15 metros por segundo. A massa dele não se alterou. Muito raro a massa se alterar. Aqui no ensino médio não acontece da massa se alterar, basicamente. Só no curso superior acontece bastante. Aí a pergunta é, que força foi essa que empurrou o corpo? Vai, meu querido, me ajuda! Impulso igual a força vezes tempo. Impulso igual a delta Q. Q igual a M vezes V.
Calcula o inicial e o final, beleza. QI, 20 vezes 10, quantidade de movimento inicial, 200 kg metro por segundo. Q final, 20 vezes 15. Q final, 300 kg metro por segundo. O que mais? Delta Q. Delta Q é Q final menos Q inicial. 300 menos 200, 100 kg metro por segundo. 100 igual a F vezes 10. Legal? Isso é igual a I, foi isso que o amigo falou então, para o leigo poder entender. I é igual a delta Q, então o I é 100 kg metro por segundo. 100 igual a F. 100 é igual a F vezes 10. F vezes 10, está multiplicando, passa dividindo. 10 newtons atuou no corpo. Então, né, observe que quando eu não tenho a preocupação vetorial, né, fica tudo muito mais tranquilo. Tudo muito mais tranquilo. Se a velocidade tivesse diminuído, com certeza a força teria ficado negativa. E que significado isso teria? Que a força é contrária ao movimento, que é para cá, certo? Tu vê, né, cara, por que será que tu me olhando fazer, tu rebenta tal, e na hora que vai na prova, tu, né? Eu digo isso porque a média geral da avaliação da turma é muito ruim, né? Estranho isso, né, cara? Por que no GTA a gente é tão incrível e na física a gente é tão ruim, né? Eu só acredito que a única explicação é que a gente realmente não estuda, só isso. Não é o método, não é nada de diferenciado, né? Não tem como tu aprender física se tu não falar para ti, eu quero, eu preciso, seja no vestibular, lógico, eu estou pensando no resto da vida da gente. Pensa sobre isso, meu querido. Muito tranquilo esse teorema do impulso, hein? Deixa eu ver o que mais que ele fala nesse começo aí, do volume 9, hein, cara? Olha só que coisa maravilhosa, volume 9, tô tranquilaço. Essa matéria a gente já chegou a ver no ano passado. Falta comentar do gráfico, ótimo. Na verdade, assim, quando eu falei do impulso, eu comentei isso, mas não custa reforçar, concordo plenamente. Força versus tempo. Se a força é variável, esta fórmula fica inútil. E aí, para eu poder calcular o impulso, eu tenho que calcular a área do gráfico. O impulso fica igual à área. Né? E não é só nessa matéria, né? Em várias outras matérias a gente trabalha com essa ideia. Calcular a área do gráfico seria equivalente a integrar a função de um ponto ao outro, como tu vai ver no futuro próximo. Na faculdade, né? Para a galera que vai para das exatas. Ou para a galera que pegar um livro de calcular depois por curiosidade e quiser, né, entender um pouco mais da matemática que revolucionou o mundo. Não custa lembrar, galerinha, que essas três fórmulas, então, quantidade de movimento, impulso e teorema do impulso, impulso igual a variação da quantidade de movimento, elas são similares às equações da energia cinética, mv² sobre 2, do trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, e também do teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Né? Então não custa fazer esse comentário, a única diferença importante aqui é que essa aqui são fórmulas escalares, mais fáceis de trabalhar, que não tem um aspecto vetorial, e essas aqui são fórmulas vetoriais, muito mais delicadas. Por exemplo, no caso do jogo da sinuca, já em 2 dimensões, né? Não é 3, porque a bolinha não pode subir ou descer nenhuma rampa. A vida real é em 3 dimensões, então, né, o trabalho, por exemplo, de um perito, né, onde ele vai usar toda essa teoria aqui em 3D, já fica bem mais delicado, certo? Bom, legal, galerinha. Então, tu vê, daria pra gente fazer mais algum exercício ali de exemplo, além desse que eu fiz, para depois já te falar do sistema isolado ali, você quer a segunda aula. Então deixa eu escolher um legal, o aprofundamento. Vou pegar ali o 2513 da página 3 para exemplificar esse nosso contato novo aí com a dinâmica impulsiva, desenvolvida por Newton, o grande Newton.